A FUVEST divulgou a relação candidato-vagas para a medicina em 2026. Incríveis 90,7 candidatos por vaga. Eu vou te mostrar hoje como que você pode usar os números a seu favor e como você cai de 90 candidatos por vaga para 10 candidatos por vaga. É só você entender que você não é todo mundo e isso faz com que você tenha todo o poder sobre não só os seus números, mas também sobre a sua possibilidade de ser aprovado. Acompanhe aqui e assista até o final. Aproveita, deixa o teu like nesse vídeo. Você não é todo mundo. É verdade, é verdade. Você não é todo mundo. Você é um aluno único, exclusivo, feito sob medida. Do jeitinho que você saiu da barriga da mamãe, você se constituiu como único. Hello, beautiful people, sangue bom, sangue no zóio, faca na caveira. Eduardo Dias, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. E hoje, nesse vídeo, no nosso canal do Med Educador, o que você está fazendo? Se você clicar aí e se inscrever no canal, não vai perder a sua digital. Eu adoro essa. Você não é todo mundo e a sua digital é única, assim como a sua candidatura também tem que ser única. Hoje eu trago um tema dessa unicidade, para você perceber que existe uma cultura muito nociva do pré-vestibular, né? Onde nós nos consideramos uma massa de manobra, onde nós nos relacionamos com um padrão circunstancial, nós reconhecemos no outro um padrão, uma referência que eu, me estabeleço. Então, eu faço também de mim o conceito do efeito manada, onde todo mundo vai, eu vou, o que todo mundo faz, eu estou fazendo. E hoje eu quero discutir algo muito importante, que é essa candidatura única, porque você não é todo mundo e os números vão me dizer exatamente, os números vão te dizer exatamente a minha tese que eu defenderei hoje. O vestibular, ele é, principalmente o vestibular de medicina, ele é tratado como uma aura de impossibilidades, né? Uma aura de grandeza, uma aura de uma batalha de Hércules, né? Algo quase sobre-humano, algo que, nossa, só os exclusivos, né, têm acesso a isso. Eu vou te mostrar hoje que isso não é verdade e que isso só depende da maneira com a qual você respeita a sua unicidade, a sua individualidade e como isso pode se tornar a sua principal referência. O vestibular, obviamente, ele tem características de grandeza, né? São números muito impactantes, mas quando eu olho esse número pelo seu significado, eu consigo encontrar um caminho, eu consigo encontrar uma maneira que faça com que eu, por minhas próprias forças, consiga estabelecer uma performance que é absolutamente incorruptível, inoxidável e muito consistente. Eu trago hoje um número muito simples que vai me ajudar a defender essa tese de que se você se sentir único, se você construir a unicidade, você vai conseguir os seus objetivos, que é a aprovação em medicina. Eu quero te mostrar sobre um dado que apareceu da relação candidato-vaga da FUVEST 2026. Quando nós olhamos esse número de fora, como todo mundo vê, eu passo uma falsa impressão de possibilidades. Então olha só, se você pensar que são 244 vagas para o vestibular da FUVEST, a USP oferece 244 vagas, divididas em 58 para a USP de São Paulo, USP Pinheiros, e o restante dividido entre USP de Bauru e a USP aqui de Ribeirão, aqui da minha cidade. Você olha e fala assim, eu já vi relações candidatos-vaga muito maiores, né? 90, tá tudo bem, eu contra
basicamente 90. Eu tenho que ser melhor que 90. Neném, olha só o que titio Edu vai te mostrar. Se a gente multiplicar 90,7 pelo número de vagas, nós temos impressionantes 22.131 candidatos. Você não luta contra 90 candidatos. Se nós temos 244 vagas, você luta para ficar à frente de 22 mil candidatos. E isso é impactante. Isso pode passar uma ideia de que é praticamente impossível. Calma, acompanhe o meu raciocínio e você vai perceber que se você entender que você não é todo mundo, você pode fazer parte desse núcleo dos 131 aprovados. Vamos considerar o seguinte: é muita gente querendo fazer medicina na USP, é muita gente se candidatando, é muita gente estudando. Mas se você pensar comigo, metade desses alunos são alunos extremamente mal preparados. Ou se perderam, ou procrastinaram, ou não tem uma estrutura pedagógica adequada, não tem, obviamente, a menor condição de brigar por uma das 244 vagas da medicina da USP. Então, eu vou tirar metade dos 22 mil. Porque na prática, eles realmente não têm muitas condições de enfrentar uma alta performance. Então, nós dizemos que isso cai para 11 mil candidatos efetivamente preparados. Mas veja bem, desses 11 mil candidatos, eu vou dizer que metade deles são alunos que ainda faltam alguns repertórios, que ainda falta uma abordagem um pouco mais precisa, um comprometimento com os simulados, um estudo diário mais efetivo, o ajuste com, vamos dizer assim, redações consistentes, visita a plantões, alguma coisa ainda dentro de metade desses candidatos ainda tem algumas falhas tradicionais, sem nenhum problema muito grave. Mas, considerando que a FUVEST exige uma primeira fase em torno de 80 pontos, são aqueles alunos na faixa dos 75, 74, 76, ainda falta um pouco de musculatura. Então eu vou tirar metade disso aqui. 5.500 candidatos que fazem simulados com frequência, que frequentam plantões, são candidatos que têm uma experiência de vestibular, não precisa ser longevo em termos de prova, fazer 10 anos de cursinho, mas são alunos que conhecem o mecanismo do vestibular, que não se impactam com o ambiente, que dominam as principais matérias, que têm uma amplitude de conhecimento muito adequado. Mas, vamos dizer que metade desses alunos ainda sucumbem às suas emoções. Ainda tem alguma coisa que o pega, que o corrói em termos de ansiedade, ainda que eles consigam ter uma técnica muito apurada, eles ainda têm uma relação complexa com o emocional, ainda não têm um apoio adequado, né? Tem um relacionamento amoroso que é um pouco dúbio, entendeu? Pessoas que ainda não atingiram a sua maturidade emocional e por isso podem atrasar um pouquinho numa resolução, ter dúvida em outra, aqueles pontos, aqueles detalhes que fazem o aluno simplesmente deixar uma candidatura. Vamos dizer que na prática são alunos que estão ali próximo dos 80, mas ficam a 2 pontos da segunda fase, que é aquele detalhe que faz com que ele não consiga alcançar a aprovação, por exemplo, numa primeira fase. Eu vou tirar metade deles aqui. 2.750 alunos. Esses são os alunos efetivamente. Então, se você olhar 2.750 para as 244 vagas, nós temos aproximadamente 10 candidatos por vaga. E mesmo assim, eu não olho você contra 10. Eu olho você dentro dos 200 e pouco.
Então quer dizer, qual é a diferença estrutural da candidatura desses alunos? O que esses alunos têm de diferente? Pensando nos 244 numa lista corrida, qual é a diferença do 244 para o 250? Para o 500? Para o 1000? Que foram para uma segunda fase, que se desenvolveram conceitualmente numa discursiva, que estavam ali presentes dentro do conceito, sabe? Tinha um domínio. O que os difere aqui é a maturidade, o autocontrole, a autoconsciência e o sentimento da sua própria capacidade. O poder de exercer aquilo que ele trabalhou. A autonomia e a autoridade sobre o seu próprio conhecimento. É esse número que você tem que pensar. E os correspondentes para cada vestibular que você faz. Pega o total de alunos, tira metade que não vai passar mesmo. Tira metade que foi concebido de uma forma ainda inconsistente. E tira metade que ainda tem problemas emocionais. Eu não distingo esses alunos. São todos muito bons e igualmente capazes de ser aprovados. Mas quem é o aluno que vai ter o seu nome na lista? Aquele que souber colocar em prática de uma forma consistente todas as provas. Então ele precisa ter a consciência e o autocontrole do processo, do começo ao fim. Primeira fase não pode ter o efeito sanfona. A segunda fase não pode ter omissão de nenhuma questão. Isso não quer dizer que os alunos aprovados tenham que tirar 10 em todas. Mas ele precisa ser consistente em todas as áreas. Ele precisa ter um padrão de alta excelência. Isso não quer dizer que ele seja aquele aluno fora da curva. Que tem, mas não são com esses alunos que você disputa. Isso é 10% dos alunos. Das 244 vagas, 20, 30, 50 alunos são aqueles que, se espirrar, cai uma vaga no colo dele. Então você tem que entender que a sua briga, ela está relacionada a um padrão de excelência contínua. E o que o difere? O que o difere? Ser único. Olhar para a sua candidatura, ter o seu parâmetro, ter o seu controle, ter a sua autonomia, ter a sua autoridade, a sua autoconfiança e treinar o processo. Não necessariamente treinar o conteúdo, porque é lógico, nesse nível de número, o conteúdo tem que estar estabelecido. Mas você sai desse grupo e volta para o anterior quando você começa a olhar o que você não tem. Quando você começa a pensar, eu não sei esse assunto, eu não sei esse assunto. Você precisa dominar o teu conteúdo e estabelecer um padrão que faz com que você tenha segurança. Porque não é sobre o que você sabe, é sobre o que você consegue entregar. Então, quando você receber as suas notas de corte, quando você receber as suas relações candidato-vaga, quando você receber os números, entenda, você concorre na prática com 10% aproximadamente do total de alunos. 10% são os alunos que efetivamente concorrem. E eles são muito equiparados. Então você precisa criar uma unicidade, fazer com que você tenha uma entrega única e a consciência de que você não é todo mundo, que você é único e que você tem essa capacidade. Quando você tem esse pensamento, quando você tem essa conexão com o teu potencial, nada te para. Você é imparável. Você é inalcançável, porque você vai criar a sua própria identidade e a tua vaga é sua. É nisso que eu acredito. E é isso que eu compartilho na mentoria Eduardo Dias. E para você, eu faço o pedido.
Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e amigas que estão passando por esse processo de pré-vestibular e onde essa mensagem faça muito sentido. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de acionar o sininho para os próximos conteúdos que eu vou compartilhar aqui. Beijo no coração, sangue no zóio, faca na caveira.